Por que algumas crianças nascem com limitações físicas e mentais, enquanto outras nascem tão saudáveis? Por que alguns nascem em um lar cheio de amor e paz, enquanto outros vêm ao mundo em lares marcados pela violência, rejeição ou abandono? Por que alguns nascem rodeados de riqueza, enquanto tantos outros enfrentam fome e privações de toda sorte? E mais, por que pessoas que fazem o mal parecem viver com conforto e facilidades, enquanto pessoas de coração bom enfrentam dores tão profundas? Em resumo, se todos nascem iguais, por que Deus me escolheu para sofrer? Ter fé em Deus pode até consolar e dar paciência. Mas convenhamos, só a fé não explica certas dores da vida, que parecem contradizer a ideia de um Deus justo e bom. Calma, que o que eu vou explicar agora vai te surpreender. Todos nós conhecemos a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo o que vai, volta. Tudo o que fazemos, retorna para nós de alguma forma. Muitas vezes, quando observamos nossa própria trajetória, percebemos: grande parte do que sofro, fui eu mesmo quem causou. Se fumo por décadas e desenvolvo um câncer de pulmão, foi a lei de causa e efeito que se cumpriu. Se ajo no impulso, na raiva ou na violência, não demora para que a culpa me alcance e o arrependimento pese profundamente sobre mim. Com o tempo, quando a maturidade chega, a consciência fala mais alto. Ah, se eu soubesse o que sei hoje, jamais teria feito aquilo. Se eu pudesse recomeçar, faria tudo diferente. Pois é exatamente aí que o plot twist acontece. Você pode recomeçar. Se acreditarmos que existe apenas uma vida, uma única oportunidade, tudo perde o sentido. As injustiças não se explicam. A dor parece gratuita, e Deus passa a ser cruel. Mas quando entendemos que a vida não acaba na morte, quando percebemos que renascemos tantas vezes quanto forem necessárias, quando aceitamos a reencarnação, presente em diversas religiões e tradições, de repente tudo começa a fazer sentido. Então, teremos a chance de recomeçar em uma nova vida e fazer diferente, errar menos. E entenderemos muitos dos sofrimentos que temos agora e que parecem injustos. Se sofro agora sem ter feito nada nesta vida para merecer tal dor, é porque a causa está em algum ponto do passado, em uma vida anterior. E antes que nos assustemos com essa ideia, vale refletir. A humanidade evoluiu muito. Há pouco tempo, ainda existiam povos canibais. Por séculos, a escravidão foi aceita como algo normal. Guerras, destruição, violência, sempre fizeram parte da história humana. E onde estávamos nós, espíritos imortais, durante tudo isso? Será que éramos os únicos que nunca feriram ninguém? Durante a escravidão, será que justamente nós éramos os estranhos do rolê que não tinham escravos? Em tempos de guerra, teríamos sido santos intocáveis? Claro que não. É verdade que hoje somos a nossa melhor versão. E se isso é verdade, então todos nós, eu disse todos, já aprontamos muito por aí, erramos feio. Alguns deslizes foram até bem absurdos. E tá tudo certo. Hoje já estamos tentando fazer melhor. Estamos reconstruindo, reparando, aprendendo. E além disso, estamos resgatando erros passados. Então surge a grande pergunta: mas se Deus nos manda perdoar, por que Ele não simplesmente nos perdoa e pronto? Opa, segura aí, respira fundo, que essa parte é importante. O objetivo maior da nossa vida, ou melhor, das nossas várias vidas, é alcançar a perfeição e a felicidade suprema, a paz total. E nós temos um caminho bem reto a trilhar até chegar lá. Quando nos desviamos dessa rota, Deus não nos castiga. Ele nos mostra a estrada de volta. E a dor é apenas isso, um sinal de que nos afastamos do rumo certo. Isso tudo com o único objetivo de nos fazer querer voltar para a rota correta, de nunca mais querer errar. É para isso que serve o sofrimento. O sofrimento não é punição, é um convite ao realinhamento. Se enfrento uma prova com fé e serenidade, então eu paguei a dívida, venci, aprendi, liberei-me. Mas se passo pela prova com revolta e raiva, a lição não foi aprendida. E mais cedo ou mais tarde, eu terei que passar por ela de novo. Lembre-se, somos espíritos imortais. Diante da eternidade, o que são 2 anos de sofrimento? O que são 20 anos ou 90 anos de dificuldades? 1 segundo. 1 instante. É como se estivéssemos sofrendo por apenas 1 segundo, e já estaremos quites e poderemos viver dias mais felizes, livres da culpa e dos erros passados. Conhecer essas verdades, conhecer o Espiritismo, não faz a dor desaparecer.
mas transforma a maneira como olhamos para ela. E o que é muito difícil pode se tornar mais fácil de suportar. Podemos sentir felicidade, mesmo em meio à tempestade. Por isso, rendamos graças a Deus. Porque, em sua imensa bondade, Ele não nos condena eternamente por um erro. Ele nos permite recomeçar, quantas vezes forem necessárias, até que, um dia, finalmente aprenderemos a amar e a sermos felizes de verdade.